Vamos, então, passar para o nosso terceiro painelista, que é a Isabelle, que vai nos falar sobre mobilidade urbana. Então, passo. Eu acho que eu vou ali para o cantinho. Bom, boa tarde a todos. Eu já começo agradecendo também o convite para estar aqui nesse evento organizado pelo SENGE. Para mim já é talvez já começa sendo um desafio estar num evento promovido, né, por uma instituição voltada à engenharia e arquitetura, né, e falar de um tema que pode ser que muita gente já se aproprie, né? E vai parecer talvez até um pouco desconectado com o tema da tarde, mas a princípio mobilidade sustentável é um tema, mobilidade urbana, na verdade, é um tema que faz parte da nossa vida, né? E eu já começo me desculpando que a minha voz está um pouco falha hoje, porque a minha noite foi um pouco de comemoração. E a segunda desculpa é que os meus slides não são nem de perto tão lindos quanto os apresentados anteriormente pelo Ricardo e pela Ana. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender a minha intenção. Porque quando a gente fala, então, fazendo parte da nossa vida de forma tão próxima, né, o tema da mobilidade, parece que a gente já sabe muito bem o que isso significa, né? E eu vou abordar um pouco com base na minha experiência, tanto em sala de aula, quanto nas consultorias que eu faço em prefeituras de pequenas cidades, na grande maioria, qual é essa abordagem mais técnica, talvez, do ponto de vista técnico mesmo, e as dificuldades também que a gente que a gente enfrenta quando chega numa cidade e aborda o tema mobilidade sustentável. Na sala de aula, se eu começo uma aula falando em mobilidade sustentável, eu já perco metade da turma de início, né? Porque se eu falar de mobilidade urbana é uma coisa, se eu falar mobilidade sustentável já é completamente diferente. E isso acontece muito nas prefeituras também, né? Porque aí a gente já é taxado assim, não, vai lá, vai chegar, né, aquela ambientalista, aquela ecochata, aquela qualquer coisa, e a gente já começa com um preconceito, né, em relação a um tema que talvez tenha uma visão já pré-concebida, né? Então, quando a gente fala em mobilidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça talvez seja uma imagem como essa, né? A gente está associando hoje, né, mobilidade a congestionamento, né? Na verdade, a gente está falando, pensa em mobilidade, mas o que a gente está pensando é na imobilidade, né? É na falta de mobilidade. E essas questões que a gente está enfrentando hoje, na verdade, são derivadas de uma questão histórica, né? E muito da gente não entender o que é o termo mobilidade. Então, hoje, a gente tem, a nossa realidade é que a gente teve uma política de incentivo, né, ao consumo do automóvel, né? Essa foi uma tradição, o país cresceu, né, baseado nessa política nos últimos anos, e isso teve um aumento, como consequência, um aumento considerável na nossa frota veicular. Esse aumento não é uma curva que é a tendência de crescimento, assim, a população cresce e também vão crescer o número de automóveis, assim, não é uma curva que está crescendo junto, né? A gente, nos últimos anos, teve um crescimento de mais de 100% no aumento da frota de veículos, ou seja, isso é uma coisa que a gente pode até associar bem fácil no nosso meio de convívio, né? As famílias que tinham um veículo para se locomover, hoje passam a ter 2, 3, 4 veículos, né? Cada pessoa dispõe do seu meio de locomoção como automóvel privado, né? Então, além da nossa política de incentivo nacional ter crescido baseada exatamente no incentivo à aquisição do automóvel privado, isso também passou a ser aquele sonho, né? O sonho do brasileiro de classe média, que, ao subir, né, de classe social, acaba tendo condições, né, de adquirir o seu veículo privado. Então, não é um contrassenso a gente, quando pensa em mobilidade urbana, associar, né, esses problemas à questão do automóvel privado,
né? Porque a gente só está pensando nisso, talvez, nos últimos anos. E essa não é uma realidade só de uma classe social X ou Y. Passou a ser acessível, né, a todas as classes sociais. Então, quando a gente pensa nesse crescimento considerável do aumento da frota de veículos no nosso país, isso está baseado, então, nessa questão de que a mobilidade hoje está associada, o conceito de mobilidade hoje se associa diretamente à questão do veículo privado, automóvel, né? E o automóvel acabou colonizando o espaço da cidade, né? A gente está refém hoje no espaço público, a gente pensa espaço público, já pensa rua, né? E essa questão da colonização significa dizer o quê? Que o automóvel tomou posse da rua, tá? Que ele redesenhou o espaço público, que ele deveria ser de uma maneira e passou a ser de outra, porque a gente está incentivando e promovendo cada vez mais espaço para o veículo privado na rua. O fato do automóvel estar sendo visto como o principal meio dentro da cidade acabou rasgando o tecido urbano, separando cada vez mais as pessoas, os bairros, os locais de trabalho, os locais de estudo, né? E a gente acabou se afastando cada vez mais num modelo de cidade que não é a cidade compacta e densa, e sim é a cidade que cresce de forma horizontal, é a cidade dispersa, né? E esse é um modelo de cidade que, então, se baseia muito também no modelo de cidades americanas, né? As cidades americanas, elas têm um consumo de espaço muito grande de forma horizontal, elas crescem com esse modelo de cidade dispersa, né? Enquanto as cidades europeias, por exemplo, são cidades muito menores e menos densas, com um modelo de cidade compacta, né? E isso depois a gente vai abordar de novo quando falarmos do transporte coletivo. E essa expansão da cidade, então, que tem a ver com essas manchas, né, que a cidade acaba ocupando do território. Hoje é muito fácil a gente procurar um endereço num software como o Google, né? A gente consegue enxergar as cidades de cima para baixo de uma forma mais fácil, mais clara, né? E a gente acaba se surpreendendo muito quando começa a perceber que esse crescimento, né, essa expansão da cidade começa a ser muito clara, né, em pouco tempo, né? A gente olha para uma mancha de uma cidade há 5 anos atrás e olha para a mancha de uma cidade hoje, a gente já consegue perceber claramente para onde essa cidade foi crescendo e essa expansão do território, que é muito visível, né? As consequências de uma expansão do território urbano, nesse sentido horizontal, tem uma relação, obviamente, direta com a questão do desempenho da cidade, que é o consumo da infraestrutura. Dentro da infraestrutura urbana, a gente tem questões que todo mundo conhece, como drenagem urbana, como a questão de abastecimento de água, de abastecimento de energia elétrica. Mas a gente também faz parte da infraestrutura a questão do sistema viário, né? Então, se a cidade se expande, se a cidade cresce, se a cidade está ocupando mais espaço do território, a gente também tem que pensar que esse é um consumo e um aumento de espaço público que se refere às vias, aos espaços de circulação de veículos. Se a gente está pensando, então, mais no modelo do automóvel, esse consumo do espaço que a gente está vendo está se dedicando especificamente e mais prioritariamente, ocupando mais espaço, à questão do veículo privado. Porque a gente está fazendo muito ao longo dos últimos anos, a gente está acostumado a fazer a gestão do tráfego. O que é a gestão do tráfego? É quando a gente pensa no veículo, né? Ao longo dos últimos anos foi pensado muito no veículo privado, porque a gente teve todo esse incentivo e, na verdade, a gente vem fazendo uma coisa que a gente diz assim, que é a correção do problema depois que ele já está colocado, né? Quando a gente pensa no planejamento, planejar é pensar antes naquilo que vai acontecer, né? Que pode ser que aconteça. A gente reúne uma série de subsídios lá, faz o diagnóstico da situação atual, para a gente tentar prever uma coisa que pode ser que aconteça daqui a pouco, né? Quando a gente pensa no planejamento da mobilidade urbana, a gente também tem que fazer isso, né? Para a gente não passar a manter um modelo de gestão de tráfego que é, na verdade, continuar promovendo um foco maior na questão só do tráfego de veículos privados. Quando a gente pensa em mobilidade, então, atualmente, o conceito de mobilidade não se refere só ao veículo privado, tá?
A gente, quando pensa em mobilidade, ficou meio ruim ali de ler, mas a gente está falando no deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano. Então, quando a gente fala de um transporte de carga que entra no centro da cidade de Porto Alegre, num horário de pico, e um caminhão para em algum lugar para abastecer um comércio de bebidas, né, a gente está falando de mobilidade urbana. Quando a gente está falando de uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, que não consegue caminhar numa calçada, a gente está falando de mobilidade urbana. Quando a gente fala do usuário de bicicleta, do ciclista, que não tem espaço dentro da cidade para se locomover, a gente está falando de mobilidade urbana. Todos esses conceitos aliados se tratam agora e são abordados como se fosse assim, um guarda-chuva de temas, né, dos quais a mobilidade urbana aborda, e um deles é o veículo privado. Então, quando a gente fala de deslocamento, né, qualquer deslocamento é feito através de veículos, de vias e de toda a infraestrutura, que são as calçadas, as vias urbanas, que possibilitam que essas trocas, né, esses deslocamentos, esse ir e vir cotidiano aconteça. A gente está falando que a mobilidade urbana, na verdade, é muito mais do que o conjunto de serviços e meios de deslocamento de pessoas e bens. Na verdade, ela é a interação entre esses deslocamentos das pessoas e dos bens com a cidade. Porque quando a gente pensa, então, nesse crescimento que a cidade tem e nessa expansão do sistema viário, a gente está pensando que a cidade está crescendo não só para colocar vias, né? A gente está pensando que a gente coloca vias para conectar pessoas que estão morando em algum lugar ou estão trabalhando em algum lugar. Então, essa relação das pessoas, dos bens, dos deslocamentos que elas têm com a cidade, se refere também à localização do que as pessoas estão inserindo dentro do espaço privado, nos seus lotes, né? Essa é uma questão que a gente trata no tema da mobilidade como polos geradores de tráfego. Então, é muito comum hoje a gente observar um empreendimento sendo lançado e sendo vendido assim como o bairro sustentável, né? O edifício sustentável. E a gente olha para aqueles folders que são cheios de pessoas felizes em espaços verdes, com renders super maravilhosos, né? A gente olha para aquilo e tem muita gente que consegue, não, eu me imagino nessa situação, né? Eu estou aqui, consigo, quero também ter essa realidade, né? Só que quando a gente alia, né, um conceito de bairro sustentável, edifício sustentável e muito mais, tem gente já vendendo cidade sustentável, que é uma outra coisa também, que tem um problema muito sério de denominação, né? A gente tem que pensar que, quando a gente está colocando uma série de pessoas que não moravam em determinado local da cidade, que vão passar a utilizar toda aquela infraestrutura, isso mexe diretamente com o nosso meio de trabalho, né? A gente está aliando, então, o que acontece no espaço privado, no espaço dentro do lote, né, com a relação e o impacto que isso vai ter no espaço público, né? Isso faz parte da nossa vida, né? A gente consegue determinar e detectar problemas, né, que são gerados, talvez, na nossa rotina por alguns empreendimentos que foram colocados e passaram a causar impactos, né, na nossa rotina, no nosso deslocamento, no nosso dia a dia, né? E essas decisões deveriam ser decisões baseadas no planejamento, né? Ou no planejamento urbano, ou no planejamento da mobilidade, né? Que deveriam, então, de fato, estar aliados, né? Serem aliados nessa questão da condução. Mobilidade sustentável, então, quando a gente alia o conceito da sustentabilidade à mobilidade, a gente está pensando, então, nessa promoção do planejamento integrado, né? Não só do planejamento do ponto de vista viário, mas também levando em conta essa interdependência que vai passar a acontecer entre transporte, entre saúde, entre ambiente, com o direito à cidade, na verdade, que é uma questão importante também, e com todos os impactos, né, os inúmeros aspectos das políticas públicas que têm a ver com moradia, habitação de interesse social, geração de emprego, geração de renda, e também com o perfil de uso das fontes de energia que são utilizadas para aqueles meios de transporte, né, principalmente com a integração de todos os modais de transporte. Então, o que é
Integração dos modais de transporte. Esse é o conceito que deveria estar sendo a nossa... Quando a gente pensa em mobilidade sustentável, o que a gente está pensando? É a integração de modal de transporte, não é a gestão de veículo privado. Né? E o que é a integração de modal de transporte, então? A gente faz isso todos os dias sem perceber. A gente, uma parte do tempo, todo mundo é pedestre, né? A gente pode passar a utilizar, vou até um lugar caminhando, pego o transporte coletivo, viro usuário do transporte coletivo e, a partir daí, desço onde eu quero, vou até meu destino e depois eu volto a ser pedestre, porque eu vou descer em algum lugar e vou caminhar e vou usar o espaço público. Né? Isso acontece com todo mundo. Pode ser a mesma coisa com o meu veículo privado. Saio de um local, da minha origem, caminho um pouco, pego o meu veículo privado, vou até o meu destino e, a partir daí, também viro pedestre. Assim pode ser, então, com todos os outros modais de transporte. Pode ser com a bicicleta, pode ser com o veículo de carga, com todas as outras categorias que são possíveis. Por que isso é importante? Porque existe algum lugar ali, um ponto, né, onde a gente vira uma coisa, sai de uma coisa e vira outra. Né? A gente muda, né, essa transposição aí. Quando a gente tem essa alteração de nomenclatura, né, eu saio do motorista, eu saio do passageiro e viro pedestre, né, porque todos somos pedestres, a gente tem essa conversão. Né? É um local onde a gente está mudando de posição dentro da cidade. Isso é importante, porque é o local que nós deveríamos ter mais opções de pontos de integração de transportes. Né? Então, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, mobilidade sustentável é quando a gente tenta conectar, essas são as palavrinhas-chave assim, que a gente pode utilizar quando fala de mobilidade sustentável. Então, conectar, compactar a cidade, utilizar o transporte público, fazer mais adensamento, que significa adensar não é só verticalizar. Tá? Isso é uma questão importante. Verticalizar pode ser um dos aspectos do adensamento, ou seja, do aumento da densidade populacional, mas adensamento é uma miscigenação, né, entre uma ocupação e um aproveitamento do lote, do espaço privado, que não significa só aumento de verticalização. Tá? Então, esse é um conceito importante. O adensamento é importante para a gente ter uma melhoria, especialmente do uso do transporte público, mas ele não é, com certeza, o único aspecto. A mudança de mentalidade, vamos falar depois também, a mistura de usos, a questão do pedalar inserido e do caminhar também. A gente pode, falando de cada um desses aspectos, então, começando de baixo para cima, o caminhar é todo mundo é apropriado, né, da nossa realidade, então todo mundo é pedestre, todo mundo caminha na cidade e todo mundo sabe quais são os aspectos negativos, né, que essas questões têm na nossa rotina. Quando a gente fala do pedalar, isso pode ser assim, não, eu não uso esse meio de transporte. Né? Essa não é a minha realidade, isso deixa para os outros que vão utilizar, para quem não tem condições de comprar seu veículo privado, mas está cada vez mais sendo gerado um movimento, né, de pessoas que querem passar a usar a bicicleta como meio de transporte. Né? E a nossa cidade tem que dar condições para isso, também vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A mistura tem a ver com essa questão da gente não pegar um uso determinado do solo e dizer que tal uso só vai acontecer lá longe, assim, longe da gente. Né? Por quê? Quando a gente separa os usos na cidade, essa foi uma tendência muito utilizada ali na década de 50 e 60, também baseado nesse modelo das cidades americanas, que é a questão do zoneamento excessivo da cidade. Que a gente diz assim, aqui a gente só mora, aqui a gente só trabalha, a gente separa a cidade em funções. Né? E hoje a gente vê uma nova tradição na cidade, se tentando incorporar dentro do zoneamento e do planejamento urbano, uma nova condição de mix de usos, né, de mistura de usos. Por quê? Porque quando a gente está perto da onde a gente trabalha, da onde a gente faz lazer, a gente reduz essas distâncias de deslocamento na cidade. Então, a mistura dos usos deve ser incentivada como planejamento urbano também. A questão do adensamento, já falei um pouco então, e do uso do transporte público, que está diretamente relacionado com o adensamento, então. Por que hoje a gente fala, aqui em Porto Alegre,
talvez a principal discussão que existe em relação ao transporte público seja o metrô de Porto Alegre, que não sai nunca, né? Ela virou uma lenda, né? O metrô de Porto Alegre. E aí muitos acabam colocando justamente no adensamento da cidade ou na falta de adensamento da cidade a culpa, né, da gente não ter esse metrô ainda sendo inserido. A gente vê, e os estudos que são feitos são muito relacionados a, bom, na Europa o metrô funciona porque a gente tem cidades densas, né? E cidade densa na Europa não significa cidade vertical, né? Não é edifício alto que justifica o adensamento, e sim uma grande ocupação do território num espaço reduzido da cidade. Então, aqui a gente tem esse problema, né, de relação entre o adensamento e a justificativa para a gente colocar o transporte público em alguns locais da cidade. Bom, então, falando um pouquinho mais da atividade profissional, mobilidade, então, para nós é um conceito muito novo, né? A gente está tentando trabalhar e inserir essa questão, esse novo conceito, né? Como eu já mostrei para vocês, é um conceito que é muito aplicado de forma equivocada. E a gente passou a ter, desde 2012, um novo marco legal. Tá? A gente tem uma política nacional de mobilidade urbana que trouxe novas prioridades, novos objetivos e acabou tornando obrigatória a elaboração de um plano de mobilidade urbana pelas cidades. O que significa isso? Que as cidades vão passar a contar com o planejamento da questão da mobilidade urbana. É obrigatório. Muitos não fazem, mas é um primeiro passo para a gente começar a planejar e não só corrigir problemas que se colocam depois, que a gente passa a querer corrigir depois que já estão colocados, né? Planejar a questão da mobilidade urbana, então, é prever um conceito, não vou passar um pouquinho mais rápido por isso aqui, um conceito que é extremamente importante, que é a indução da demanda. Por que a indução da demanda deve ser incentivada? E é um conceito que pode ser justificativa para muitas decisões que são tomadas na cidade. No planejamento urbano, a gente diz assim, por que a gente vai fazer uma praça em tal lugar se as pessoas não usam mais a praça? Não vou fazer a praça lá, porque ninguém mais usa a praça, é inseguro, a praça é desqualificada, é muito melhor usar a praça dentro do meu condomínio, que já tem toda a infraestrutura, que o parquinho não está quebrado, que a grade tem rede para jogar bola, né, essas coisas aí, que a gente escuta o tempo inteiro. Né? Porque a gente não pode querer que as pessoas usem a praça se a praça não está bem. A gente não pode querer que as pessoas usem a praça se ela não existe. E na mobilidade urbana esse conceito é extremamente importante. Assim. Por que a gente o prefeito lá de São Paulo enfrentou críticas duríssimas, né, no último ano, porque transformou uma das pistas de veículo na Avenida Paulista em ciclovia. Né? Em um ano, a gente já teve um aumento de 50% no número de usuários desse bicicleta, que não é só como meio de lazer. Tá? São pessoas que trabalham na Avenida Paulista que resolveram passar a utilizar a bicicleta como meio de deslocamento para chegar até o seu local de serviço. Por que isso é importante? Porque se a gente não tem a ciclovia na cidade, a gente não pode exigir que as pessoas queiram usar a bicicleta, porque elas não vão passar a usar a bicicleta de forma insegura. Então, a indução da demanda é o seguinte, primeiro eu tenho que criar oportunidade para as pessoas quererem usar aquele modal de transporte. Então, a desculpa não pode ser eu não vou qualificar o transporte coletivo porque ninguém mais usa o transporte coletivo. Não. Eu tenho que, primeiro, melhorar o transporte coletivo, oferecer maior frequência, oferecer mais quantidade de horários, melhorar a frota de veículos, colocar ar-condicionado, que seja, para melhorar bancos estofados, seja o que for que os usuários desejam, né, para querer que as pessoas passem a utilizá-lo. Então, a indução da demanda na questão da mobilidade urbana é o conceito extremamente importante. É isso que a gente tem que tentar inserir, né? E é a justificativa para a maioria das decisões que vão ser tomadas, porque a gente enfrenta muita crítica, né, quando decide mudar, que é uma das palavrinhas que estava ali na nossa tabelinha, né, em relação à mobilidade sustentável. A mudança é sempre uma questão. Porque, como o problema hoje é congestionamento, as pessoas querem uma solução mágica
né, para resolver esse problema de um dia para o outro. E isso não vai acontecer. Tá? Como o professor Ricardo comentou antes, a gente tem sustentabilidade é uma mudança lenta, é longo prazo, né? Então não é de um dia para o outro que a gente vai resolver os problemas de mobilidade, não é uma questão pontual que vai resolver tudo, né? A gente tem que começar pela mudança, e a mudança vai ser com projetos que vão induzir a demanda. Induzir a demanda para quê? Para que daqui a pouco essa figurinha lá do congestionamento que a gente viu lá no início não seja a nossa mentalidade quando a gente pensar em mobilidade urbana. A gente não está pensando em mobilidade, a gente está pensando em imobilidade. E mobilidade sustentável, então, é integração de todos os modais de transporte. Só para finalizar, não sei se vai abrir aqui um vídeo, queria passar um videozinho rápido. Você aí, preso no trânsito. Sim, você que está confinado dentro do seu carro, percorrendo quilômetros e quilômetros numa velocidade menor do que de uma tartaruga. Já pensou como a cidade fica maior a cada ano e tudo parece mais difícil? Pois é, a falta de um planejamento adequado faz com que a qualidade de vida despenque, quase desapareça. Será que tem conserto? Sim, tem. Para resolver é preciso planejar. Mas, como você deve estar se perguntando, vejamos alguns problemas. Mobilidade. As cidades estão paradas. Temos muitos carros que entopem as vias e congestionam o trânsito. Para resolver, as autoridades devem estimular o uso do transporte público de massa. Espraiamento da cidade. Muitos problemas de trânsito acontecem porque as pessoas precisam se deslocar bastante. Com uma cidade mais adensada, teríamos bairros multifuncionais para morar, trabalhar e se divertir em curtas distâncias. Falta de urbanidade. Os empreendimentos devem conversar mais com as ruas e oferecer opções para todas as classes sociais. É preciso projetar modelos com essa filosofia e ter uma legislação que incentive esse tipo de projeto. Meio ambiente. A poluição do ar, o desmatamento de áreas preservadas e os assentamentos irregulares à beira de mananciais e áreas de risco são questões que ameaçam a conservação do meio ambiente. Puxa, são muitos problemas. Mas como resolver? Primeiro, não existe uma resposta mágica ou rápida. É preciso garantir continuidade aos projetos e programas. Nossas cidades não podem ficar reféns de decisões partidárias. O moderno planejamento urbano cria áreas que valorizam a cidade, não admitindo improviso ou medidas pontuais. Eu sei que você deve estar pensando que já ouviu tudo isso antes, né? De fato, existiram muitos planos bons, mas que não tiveram a continuidade necessária. Precisamos de ações estratégicas de longo prazo, e sua participação é fundamental, discutindo, opinando, criticando e também cobrando. Somente com uma ação conjunta podemos trazer crescimento e desenvolvimento a nossas cidades. Pois crescimento econômico não se mede apenas com o PIB, mas com uma vida digna para a população. Bom, esse videozinho foi produzido então pelo Secov de São Paulo e ele é bem ilustrativo, mais ou menos um resumo, né, disso que a gente viu agora na abordagem. E fazendo um gancho, talvez, com o que foi abordado anteriormente, né, a gente pode pensar na cidade como se fosse também a gente tem que fazer gestão de uma empresa, né? E a gente tem que pensar nessa gestão a longo prazo. A gente pensa na gestão da cidade, no planejamento da cidade, em períodos muito curtos, de 4 em 4 anos. Se os problemas são solucionados a longo prazo, a gente não pode querer que esses problemas sejam solucionados em 4 anos. Isso não vai acontecer, né? Então, esse problema da continuidade nos investimentos é, na verdade, o que a gente enfrenta, porque, como a gente viu ali, a gente já viu muitas ideias maravilhosas, inovadoras, incríveis, né? E a gente não consegue ver elas saindo do papel. Então, para a gente não pensar assim, bom, ouvimos mais uma palestra sobre mobilidade urbana, o que a gente vai fazer? Parece que a gente não vai para lugar nenhum, né? Mas a ideia aqui é passar para vocês que o conceito está sendo aplicado, talvez, de forma equivocada, que a gente tem que mudar a maneira como a gente aborda isso e que, sim, o planejamento é a grande solução para tudo isso, porque a gente tem que planejar antes de querer fazer. Tá? Então, muito obrigada a todos. Uma boa tarde.
Obrigada.